Fala galera, tudo bem? Se você acabou de chegar, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os usos de get. E bom, assim, né, galera? Se você tá aqui é porque com certeza você já viu que get tem mais de um uso, mais de uma aplicação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então hoje, quando a aula terminar, você vai saber exatamente como e quando usar o get e por que ele é um verbo tão importante, tá bom? No inglês, porque ele tem vários papéis diferentes. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então, bom, gente, o que é e como usar o verbo get? Né? E com isso, eu já queria até fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: como que vocês conhecem o get? Eu já vou adiantando que quando eu comecei a aprender inglês, eu também ficava muito confusa com o get, né? Porque a gente tá falando tem vários usos diferentes. E assim, em contextos diferentes, ele aparecia e parecia que ele não fazia muito sentido, né? Vocês também têm essa sensação? E aí, gente, só que o que a gente precisa entender é o seguinte, que se a gente tentar memorizar lista, não vai dar muito certo, tá? Eu já vou dizer isso aqui logo de cara, porque isso aqui é a pesquisa de Get no Thesaurus, que é como se fosse uma enciclopédia, mas são palavras que são sinônimos de get. Tá? Então, se a gente começar com essa ideia de que eu vou aprender get fazendo lista, isso não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, porque você vai encontrar muitas opções diferentes e hoje a gente vai ver a primeira parte, tá? Porque assim, get é um assunto muito complexo, então assim, não dá pra fazer só em uma aula e achar que vocês vão aprender e é isso aí. Não, é o seguinte, eu quero ensinar vocês de uma forma que tenha qualidade no processo de aquisição da língua inglesa pra você, porque falar sobre get eu posso sim falar todos os usos de get aqui em uma aula só, mas eu preferi dividir em duas partes para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Mas sobre o get, assim como eu prometi no começo dessa aula, quando eu terminar você vai entender tudo sobre ele, então vamos esperar um pouco que eu já vou entrar em mais detalhes, tá? Então, gente, seguinte, é isso aí mesmo. Afinal, o get é o quê? Ele pode se encaixar em várias situações diferentes e eu considero que ele possa agir de duas formas. Como substituto. E 2, como uma ação muito importante como phrasal verb. Tá? Então, o get ou vai substituir algum verbo que poderia ser usado no lugar dele, ou ele vai ser usado como um phrasal verb. E caso você ainda não conheça o que é um phrasal verb, o phrasal verb não é nada mais, nada menos do que uma ação. Só que é uma ação que é feita de duas ou mais palavras, tá bom? Então, normalmente a gente vai ter um verbo com uma partícula, que é uma outra palavra ali que vai somar, vai complementar. E aí essas duas palavras juntas têm um novo significado. E isso que é phrasal verb. E olha que legal o nome, né? Phrasal verb. É como se o verbo fosse uma pequena frase ali, porque pode ser duas palavras ou três ou mais, né? Então, por isso que é muito interessante esse nome e a gente entender o contexto. Então, hoje a gente vai ver essa primeira parte sobre as palavras que o get substitui, tá bom? E a gente vai ter a nossa segunda parte, que vão ser os phrasal verbs, porque daí já não vai ser só o get, vai ser o get acompanhado de outras palavras. Então, pra gente realmente aprender e memorizar e internalizar isso com todas as nossas forças, eu preciso dizer que o contexto, para variar, vai ser o rei, vai ser rainha e todas as peças que nós temos nesse xadrez aqui para entender, tá bom? Então não tem como fugir do contexto, não tem como a gente querer traduzir o get separadamente, porque a primeira coisa que eu respondo sempre quando pergunta é: Camille, o que é get? Como é que usa? Eu falo: então, depende. Porque realmente depende, né? Então depende do contexto, depende da frase, depende ali da situação onde ele está inserido, tá bom? Então, sempre quando você pensar em get, você vai lembrar de mim falando assim, ó, contexto. Cadê o contexto? O que a gente tem de contexto? Cadê a frase, tá? Você vai sempre lembrar disso e eu vou te provar no final dessa aula que não tem como não ser dessa forma. Então, a gente precisa prestar atenção no contexto, porque se não for isso, não tem como fazer nada. E eu vou começar a apresentar para vocês algumas das opções que nós temos. Então, assim como eu já comentei em outros momentos com vocês, já fui bem repetitiva nesse aspecto e sou repetitiva nesse aspecto, porque vocês precisam entender, sinônimos são fundamentais. Tá bom? Sinônimos são aquelas palavras que têm ou o mesmo sentido ou um sentido muito similar à sua palavra em foco, tá bom? E aí a gente vai entender, então, quais são essas palavras e situações que o get ou got, né, no passado, tá substituindo. Maravilha? Então vamos lá. Seguinte, a primeira opção que nós temos de substituição do get é quando ele vai no lugar de receive or to have possession, to obtain, to earn and to win.
que são esses daí que estão no título em amarelo. Essa é a primeira opção, ou seja, o get pode ser usado para falar de algo que você recebeu de alguém, pode ser um presente, pode ser uma pensão, pode ser até mesmo receber o seu salário, você pode usar o get para isso. Você pode falar sobre coisas que você tem posse, então, por exemplo, o lápis, a borracha, o celular. A gente pode falar sobre algo que você obteve, algo que você earn é nesse sentido de você receber em troca, tá? Então, por exemplo, you can earn money from your work. Você pode ganhar dinheiro, receber dinheiro através do seu trabalho, tá? E to win, que é ganhar. Essas são as primeiras opções que nós temos e para isso eu trouxe algumas frases de exemplo, tá? My mom got a very nice gift for her birthday, ou seja, a minha mãe ganhou, ó, o got tá como ganhou, como recebeu, certo? Aqui eu poderia ter dito, por exemplo, my mom received, né? Recebeu. Ah, e lembrando, gente, que o got é o get no passado, tá? Então, my mom got. Minha mãe ganhou, minha mãe recebeu, passado. Então, eu poderia substituir por receive, e essa seria a melhor opção aqui nesse caso. Próximo exemplo. I got a package at my door this morning. I got a package at my door this morning. Ou seja, na frente da minha porta eu recebi uma caixa, né? Tinha uma caixa na frente da minha porta essa manhã. Ó, I got a package. Eu recebi uma caixa. Então pode ser I received a package. There was a package, né? Tem outras formas de falar também exatamente a mesma coisa. Não necessariamente só substituir o got por uma palavra. Tudo bem? Agora, olha só que interessante essa daqui. We got good grades this year. We got good grades this year. Nós tivemos boas notas esse ano. Então aqui pode ser um receber? Sim, mas ó, nós tiramos notas muito boas. Então pode ser do obtained. We obtained good grades this year. Nós tivemos boas notas esse ano. Próximo exemplo. They get complaints constantly. They get complaints constantly. Inclusive, pode anotar aqui que essa palavra aqui é muito importante vocês conhecerem, viu? Complaints. Complaints é sinônimo de reclamação, é reclamação. They got complaints. Eles receberam reclamações. E aqui eles receberam reclamações constantemente. Eles recebem, na verdade, reclamações constantemente. Então, ó, get, mais uma vez, como obtain, receive. Tudo bem? Outro. I'm sorry, we got a problem. I'm sorry, but we got a problem. Né? Desculpa aí, como se estivesse interrompendo ali a conversa, a reunião, mas a gente tem um problema, a gente está com um problema. Então é we have a problem. We got a problem, we have a problem to solve, tá? Aqui a gente estaria substituindo, por exemplo, got por um had, or we have a problem. Dá pra fazer no presente também. We got a problem to solve. Então veja que toda vez eu tô aqui, ó, o got tá relacionado com um desses verbos que tá aqui em cima que eu separei, tá? Eu separei dessa forma que eles são mais parecidos. Vocês vão ver que tem outros usos além desses, tá? Próximo. She got her paycheck late last month. She got her paycheck late last month. Então, ela teve o pagamento, ó, paycheck atrasado no último mês. Então, aqui pode ser tanto um recebeu quanto teve, né? Ela teve o último pagamento dela atrasado, ela recebeu o último pagamento dela atrasado. Tanto faz um como o outro. Vocês estão vendo, né? I got an idea. Eu tenho uma ideia. Aqui, eu poderia substituir o got pelo have. I have an idea, right? I got an idea. I have an idea. Mesma coisa. Próximo e último exemplo dessa parte. We got what it takes to be a great company. We got what it takes to be a great company. Então, aqui, ó, nós temos o que é necessário, né? What it takes to be a great company. Para ser uma ótima empresa. Então, aqui é we have. We have what it takes to be a great company. We got what it takes to be a good company. Great company. Então vejam que todos esses exemplos pode ser tanto uma coisa que você recebe fisicamente, né, como um pacote na frente da sua porta, como um presente, pode ser notas que você tirou, então não somente receber, mas notas boas que você tirou, reclamações que você recebe, se você reconhece que você tem um problema, que o pagamento foi feito, realizado de forma atrasada, que você tem uma ideia e que você tem o que é preciso para ser uma boa empresa. Então vejam bem que essa é a primeira parte, tá? E vocês viram aqui também que eu não simplesmente trouxe isso daqui para vocês. Eu trouxe frases, porque igual eu falei, a gente precisa de contexto. E o que eu vou pedir para vocês começarem a observar a partir de agora, já que a gente teve todos esses exemplos? Lembra que eu falei sobre contexto? Então,
Contexto, 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 contexto. Eu quero que você observe quais são as palavras que vêm antes ou depois. O que que a gente tem de pista? Ó, o que que a gente tem de pista dentro do contexto? Qual que é a informação que a gente tem por trás que talvez a gente não esteja prestando atenção? A gente só vê o get e gela, mas essa não é a intenção. Então, ó, vamos lá. Olha isso aqui. I got a package at my door this morning. Se eu tirar essa primeira parte aqui da frase, só deixar a package at my door this morning dessa forma aqui, o que que eu tenho? Um pacote na minha porta essa manhã. Agora, se tá I got a package, já não dá mais uma sensação de que foi você que recebeu? Que é essa a intenção desse get aqui? Não é que você comprou uma caixa? É isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque a partir de agora a gente vai ver outras aplicações também, além de ter e receber, que são as principais que a gente viu aqui, tá? É que todos esses verbos têm a ver com esses, né, com ter e receber de uma forma, por isso que eu coloquei aqui para você aprender novos verbos em inglês também. Então vamos lá, prestem atenção nas pistas que nós temos nas frases. Então a segunda parte que nós temos aqui é to be able, to occupy, to succeed, to achieve, to be permitted and to be allowed. Então essa parte aqui é de você ser capaz, to be able, ser capaz de realizar alguma coisa. To occupy é ocupar. To succeed é ter sucesso, conseguir conquistar alguma coisa. To achieve, a mesma ideia. To be permitted or to be allowed é ter a permissão, ser permitido fazer algo. Presta atenção. Procurem as dicas na frase além do get. Não fiquem presos somente neles. Você já entendeu que tem várias funções diferentes. Então vamos lá. I got a good price on these boots. I got a good price on these boots. Tira o got daqui. A good price on these boots. Um bom preço nessas botas. I got a good price on these boots eu consegui um bom preço nessas botas. Então, não é mais receber. Eu recebi a good price on these boots. Nesse caso, você teria que ter um pouquinho mais de informação para ter esse sentido que eu acabei de falar, tá bom? Então, por exemplo, I was talking to the girl who was selling the boot in the store and she gave me a good price on these boots. Como um presente, né? Como um negócio. Mas não, I got a good price on these boots. Tá? Eu consegui um bom preço nessas botas. Então, conquista, né? Eu fui capaz de conseguir um bom preço para essas botas. Próximo exemplo. He got it. Ele conseguiu. Ok? He got it. Aqui a gente poderia complementar ou substituir por he was able to achieve what he wanted, né? Ele foi capaz de atingir o que ele queria. Mas aqui eu só falei assim, ó, ele conseguiu. He got it. Outra forma de falar isso seria he did it. He did it. Tem a mesma intenção. Inclusive, tanto get quanto o do são dois verbos que eu considero como se fossem os famosos coisar em português, tá, gente? Eu tô aqui com aspas grandes aqui, quase parênteses, porque são verbos muito plurais, né? A gente encontra eles em várias situações diferentes. Então, he got it. Ele conseguiu. Então, ó, ele foi capaz de, ele conseguiu, certo? They got all the top positions on the chart. They got all the top positions on the chart. Mais uma vez, tira esse começo. Eles, all top positions on the chart. Aqui a gente tem todas as posições altas, posições tops, né? As melhores posições na tabela, né? Chart seria igual a gente tem as músicas mais tocadas do mundo. Então, elas estão, tipo, numa lista, né? Numa tabelinha assim. Então, essa que é a ideia. So, they got all top positions on the charts, on the chart. Então, ó, eles conseguiram, eles conquistaram, eles tiveram sucesso, eles ocuparam. Veja como a gente pode usar verbos diferentes, tá? Mas sempre prestem atenção no contexto. Qual que é a pista que talvez a gente esteja deixando de lado, não esteja vendo? Próxima parte. We get to go to many restaurants when we are in Rio. We get to go to many restaurants when we are in Rio. Então, a gente tem a oportunidade. Get to go, we get to go, get to go. A gente tem a oportunidade de ir. We get to go to many restaurants when we are in Rio. Aqui, ó, mais uma vez, né? To be permitted, to be allowed, né? Ter a possibilidade de. Próxima. You can go if you get your mother's permission. You can go if you get your mother's permission. Ou seja, você pode ir se você conseguir a permissão da sua mãe. Então, if you get é se você tiver, se você conseguir. Então, aqui a gente viu tudo que você é capaz de fazer, capaz de realizar, ocupar, ter o sucesso de
ter a permissão também de realizar uma ação. Próxima parte nós temos em relação a dinheiro. Então, a gente já viu sobre você receber e coisa que você tem. Nós também já vimos coisas que você é capaz de realizar, né? Que você tem a permissão de fazer. E agora a gente vai falar sobre, dinheiro que você pode adquirir, o que você pode comprar e o que você pode obter. Maravilha? Então, olha lá. She got a new necklace for her collection. She got a new necklace for her collection. Ela comprou um novo colar para a coleção dela, tá bom? She got a new necklace for her collection. Aqui eu poderia substituir, por exemplo, got por bought, que é o passado do verbo comprar, né? To buy no presente, no passado, bought. Então, she bought a new necklace for her collection. Tudo bem, tá tudo certo, mas também tá certo. She got a new necklace for her collection. He got a pair of shoes for Christmas. He got a pair of shoes for Christmas. Ele comprou um par de sapatos de Natal como presente dele, ele comprou para ele mesmo. Ok? Poderia até complementar aqui for himself, né? For himself. Eu poderia terminar dizendo ele comprou um par de sapatos para ele mesmo, mas eu não coloquei, eu coloquei de Natal, tá? He got a pair of shoes for Christmas. Próxima parte. Can you get some chocolate on your way here? Gente, essa frase, presta atenção na estrutura disso aqui, olha que lindo. Can you get... estamos falando de dinheiro, tá? Can you buy... Can you get some chocolate on your way here? Então, vou imaginar que você tá vindo me visitar. Eu ligo pra você e falo assim, você pode comprar chocolate quando você estiver no caminho pra cá? Passa ali no mercado para comprar um chocolatinho, é isso que eu tô falando, tá? Can you get? Can you buy? Mesma coisa, tá? Tô substituindo, é como se fosse isso aqui, ó. Can you buy some chocolate? Então, mais uma vez, eu vou revisando para vocês irem ficando com tudo bem fresco, tá? Então, receber, ter sob sua posse, ganhar. Lembra, pode ser um presente, pode ser dinheiro, pode ser o seu pagamento, é receber, ter ou ganhar. Próxima parte é você ser capaz, você ter a permissão, a habilidade de realizar uma ação. Você ter a conquista, você ter o sucesso sobre algo. E a próxima coisa, o próximo item aqui que a gente falou foi sobre dinheiro. Adquirir, comprar, obter. Aqui eu acho que é uma das mais interessantes, que a gente tem a parte de transformação. Então, você estava no seu estado natural e daí acontece alguma coisa que você se transforma, tá bom? Então, aqui a gente vai ter coisas relacionadas à saúde, teremos também em relação ao estado. Então, por exemplo, olha que interessante esse exemplo. I get nervous every time she calls my name. I get nervous every time she calls my name. Eu fico nervosa toda hora que elas chamam pelo meu nome. Eu me transformo, eu não sou assim. Eu tava tranquilo, eu tava normal, but I get nervous, né? Tem uma transformação, você muda o seu estado ali. Então essa que é a ideia, tá? Nesse caso aqui. Get nervous every time she calls my name. Mais uma vez, gente, olha aqui. Tem como comprar o estado de se sentir nervoso? Não. Tem como você ganhar isso? Não. Mas tem como você ficar nervoso, certo? Então, mais uma vez, prestem atenção nas pistas que vocês têm na frase, ao invés de ficar focando no get, que o get vai ter vários significados. Próximo exemplo. She got shy during her speech. She got shy during her speech. Ela ficou envergonhada durante o seu discurso. Então, ela tava falando lá, vixe, com alguém riu, deu uma risadinha, ela ficou toda constrangida. She got shy during her speech. Ela estava bem, mas de repente she got shy. Transformação. She became like that. There was a transformation. Próximo exemplo. They got worried because the kids weren't at home. They got worried because the kids weren't at home. Então, eles ficaram preocupados porque as crianças não estavam em casa. Então, got worried. Vejam como aqui a gente está tudo relacionando com sensações. Nervosismo, a timidez, a preocupação, né? Eu fiquei nervosa, eu fiquei tímida, ou tímido, ou nervoso. I got worried, eu fiquei preocupada. Então, sempre quando que há essa transformação em relação ao sentimento, você pode usar o get para isso. Próximo exemplo, e último exemplo dessa parte aqui é He was running in the rain, so he got his feet wet. Então, veja só, olha que interessante. A gente nem precisa ler o resto da
frase para saber a probabilidade do que há por vir. He was running in the rain. O que acontece quando uma pessoa está correndo na chuva, gente? Um dia houve um tempo que ela estava seca. Agora, não mais. Houve uma transformação. Então, a gente já sabe que vai estar ensopado, o boné vai estar cheio d'água, a meia vai ser pura água e assim vai. Então, ó, he was running in the rain, so he got his feet wet. Ele molhou o pé. Não no sentido de, ai, deixa eu molhar aqui. Poderia ser também, mas ele molhou o pé, porque ele estava correndo na água, não tinha como ser diferente, tá bom? So he got his feet wet. Transformação. Não tava, mas agora está. Próxima parte, então. Temos algumas, né? Mas eu já falei, não custa nada falar mais uma vez. Presta atenção o que tem na frase e o que você vai usar para entender o sentido de got. E eu sei que você deve estar falando assim, mas ai, Camila, você tá compartilhando um monte de dica que tá, quando eu for ler, tudo bem, eu vou entender o uso de get, de got, enfim, qualquer que seja a flexão, conjugação, enfim, que você tenha nesse verbo. Mas e agora para eu falar? Calma que a gente vai chegar nessa parte. Primeiro você tem que entender o que é, para você poder então falar e, enfim, tá? Vai ter dica para tudo isso. Então, calma lá que vamos chegar, tá? A próxima parte. Aqui a gente vai ter a parte de toque, ou seja, algo que você pode pegar, buscar, agarrar, segurar ou até mesmo contrair no sentido de, por exemplo, uma gripe que você pega. É o mesmo pega que a gente usa em português, né? Em inglês é diferente, mas é nesse sentido, tá? De pegar. Então, olha só. To catch a disease, de pegar uma doença, an object, né? You can catch an object, you can bring an object, you can pick up an object, and you can grab an object, né? Então você pode pegar, agarrar, buscar e levantar, enfim, fazer o que você quiser. Então, ó, I got the flu last month. I got the flu last month, ou seja, eu peguei gripe no último mês. I got. Aqui o substituto seria catch. I caught the flu last month. E olha que interessante, né, gente? Tem muita gente que fala que, ai, o pessoal que fala inglês é tudo preguiçoso, porque tem verbos para cada uma dessas ações, mas eles reduzem tudo para uma só. Bom, eu acho que tá facilitando para quem fala duas línguas, né? Para quem tá aprendendo inglês. Então, é bom que você já aprende essa. Tanto faz se você usar I caught, que é o passado de cat, catch, caught. I caught the flu last month. Can you get the ball? Você pode pegar a bola? Can you get the ball? Gente, primeira coisa, criançada jogando bola na rua, chutou longe, o vizinho viu? Can you get the ball? Can you kick the ball, né? Já aproveita e já envia, já manda ali pra pessoa. Próximo exemplo. Can you get a pen, please? Can you get a pen, please? Gente, associa cenas na sua cabeça com essas ações. Por exemplo, você tá numa recepção, você tá acompanhado de uma pessoa, essa pessoa tá ali perto das canetas, aí você fala, hey, can you get a pen, please? Você pode pegar uma caneta, por favor? Aí você vai e preenche o que você precisa preencher. Can you get a pen, please? Aqui poderia ser, can you bring me a pen? Can you bring me a pen? Or can you get a pen? Can you get me a pen? Tanto faz. Então aqui é nesse sentido, tá? De buscar, pegar, até mesmo aquele exemplo que a gente viu do chocolate, pode ser você pode pegar um chocolate quando você estiver vindo pra cá? Pegar. Eu posso substituir por comprar? Pode, porque tem o mesmo sentido nesse caso. Posso substituir pelo get? Sim, também. Então veja só, não é só no inglês que a gente tem essas substituições de verbo, né? Porque senão a gente fala, o inglês, o inglês, o inglês. Não, gente. O inglês, aí ó, a gente tá vendo que tá facilitando pra gente, olha o tanto de verbo. Você deve aprender todos esses verbos também, não é isso que eu estou falando, hein? Olha lá, mas facilita bastante. Próxima parte. To come to a location, to arrive, to reach a destination. Então, sempre quando você estiver falando sobre um lugar, que você chegou neste lugar, para você chegar neste lugar, enfim, chegar. Você vai usar o get também. E é muito, muito usado principalmente na substituição de arrive, tá? Olha lá, presta atenção nesse exemplo. They will get there only after 3 hours. Então, ó, they will get. Aqui o get tá no futuro, tá? Junto com o will. They will get there only after 3 hours. Então, eles só vão chegar lá depois de 3 horas. Will get. Chegar. I got home late last night. I got home late last night. Ou seja, eu cheguei em casa muito tarde ontem. I got home. Eu cheguei em casa. I could reach my destination, but I did it very late. Né? Eu consegui chegar no meu destino, mas eu cheguei tarde. I got home late last night.
Próximo exemplo, prestem atenção no get, hein? Próximo exemplo, what time can you get here? Here. What time can you get here? What time can you get here? Tá combinando de ir pra festinha com seus amigos, com as suas amigas e vocês vão se arrumar na casa de alguém? Essa pessoa que vai receber a galera vai perguntar, what time can you get here? Que horas vocês podem chegar aqui? Que horas que você pode chegar aqui? Né? Lembrando que em inglês, o you é tanto no plural quanto singular, né? Você ou vocês. Então, what time can you get here? Que horas que você consegue chegar aqui? Get here. Poderia ser arrive here. Vamos lá, reta final, reta final. Outro uso de get. Você pode usar para simbolizar, né, demonstrar que você understand, né, que você entende, que você entendeu e que você conseguiu compreender no sentido de reter aquela informação, memorizar. He got the joke é he understood the joke. Ele compreendeu, ele entendeu a piada, ele pegou a piada, ele sacou a piada. Olha lá, como a gente fala em português, também não tem variação? Pois é, tá aí, né? Então, he got the joke, ele could understand the joke. Tudo bem? Próxima parte. I got the chorus by heart. I got the chorus by heart. Ou seja, eu memorizei, eu entendi o refrão de coração. Ou seja, eu guardo isso, eu memorizo isso no coração. Eu não preciso de nenhum auxílio, que eu sei de cor. Essa é a tradução, eu sei de cor. Eu entendi e memorizei. E agora, né, memorizei, sei de cor. To understand, to memorize. Próximo. Sorry, but I didn't get what you said. Sorry, but I didn't get. I didn't get what you said. Né? Eu não entendi o que você disse. I didn't get. Tanto é que durante as aulas e tudo mais, né, eu com os meus alunos e tal, é muito comum você falar assim, guys, did you get it? Did you get it? Vocês entenderam? Posso perguntar também, guys, did you understand? Mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. E você também pode falar assim, yes, I understood. Sim, eu entendi. Ou sim, yes, I got it. Or no, I didn't get it. Né? Que daí você vai ter a variação da frase negativa com a afirmativa, mas não deixa de ser o get. Então, understand, to memorize. E a última parte, querendo ou não, a gente também pode falar que algo te irrita usando get. Olha que interessante. É alguma coisa que te irrita, te tira do seu senso comum, que te desafia, tá? Então, olha lá. This situation really gets me. This situation really gets me. E aqui também, eu esqueci de adicionar, que daí seria, né? É a parte de ser tocado emocionalmente de alguma forma. Então, this situation really gets me vai depender da forma com que você fala. Porque sim, pode significar que algo te irrita bastante ou que simplesmente te toca de uma forma profunda, né? Tipo, essa situação me toca profundamente, né? Eu fico emocionada com essa situação. É isso que tá querendo dizer aqui. Ou também, dependendo da entonação, pode ser que, nossa, isso aqui me irrita demais. Oh, the situation really gets me. Olha a diferença. Oh, the situation really gets me, you know. The situation really gets me. Entonação muda tudo, né? Olha o outro exemplo. This tiring process is getting her. This tiring process is getting her. Ou seja, esse processo cansativo tá irritando ela, tá desafiando ela, tá irritando ela. Seguinte, galera. Observações. Não vou dar spoiler aqui, não. Será que os sinônimos são importantes para a gente entender os usos de get? Sim, eles são fundamentais. Por quê? Se você não souber exatamente se o uso de get talvez poderia implicar naquela frase, se você estuda com sinônimos, fica mais fácil de saber se sim ou se não, e até mesmo usar outras palavras no lugar. Tá bom? Que foi exatamente o que a gente fez aqui, que eu mostrei para você em vários exemplos, que no lugar de got, você pode falar que é bought, em vez de got, que é caught, enfim, vários exemplos, tá? Alright. Então, sinônimos. Tem que ter, tem que aprender, inclusive, né, eu deixei aqui um link para vocês, mas é uma aula sobre sinônimos que tem aqui no canal. Tá? Então, se você quiser, é só você entrar no meu canal do YouTube e colocar aí na lupinha e pesquisar sinônimos que você vai encontrar esse vídeo, mas senão você só copia e cola aqui que você assiste depois e é sucesso, tá? Segunda pergunta. Será que o contexto importa? Sim,
importa demais. E aqui tá a parte que eu falei para vocês que seria interessante. Por quê? O contexto que importa. Então, para você entender o uso de get, você tem que procurar a dica na frase, de forma geral, certo? Então, olha aqui. Cada uma dessas frases aqui tem um uso diferente de get, mas todas elas fazem sentido. Olha lá. I got the flu last month. What time can you get here? I get nervous every time she calls my name. They get complaints constantly. Então, olha só. Aqui a gente acabou de ver. I got the flu last month. Eu contraí, eu peguei gripe no último mês. What time can you get here? Que horas que você pode chegar aqui? Get como chegar. I get nervous every time she calls my name. Eu fico nervosa toda vez que ela me chama. Próxima parte. They get complaints constantly. Eles recebem reclamações constantemente. Então, sempre procurem na frase outros elementos que indiquem qual que vai ser a função do get quando você tiver dúvida, tá bom? Mas o que eu recomendo? Tenho recomendações para vocês aplicarem e saírem frenéticos, sabendo como e quando usar o get. Então vamos para a reta final e eu vou explicar para vocês como que vocês vão agora aplicar e praticar, agora que vocês já viram essas novas aplicações. Seguinte, resuminho, né? Para entender o get, você tem que saber que é um contexto que você precisa analisar e pensar em qual sinônimo estaria substituindo ele ali naquele momento, tá? Isso facilita bastante. Agora, o que você vai fazer, além de analisar o contexto? Como que você vai estudar para você praticar, além de conseguir entender o que as outras pessoas estão falando? Eu mesma, tá? Eu quero que você faça o quê? Eu quero que você crie pelo menos 3 frases com cada uma dessas intenções que nós vimos, tá bom? 3 frases diferentes usando get para cada um dos temas que nós vimos. Isso vai fazer com que você se force a pensar em situações do seu dia a dia, substituindo as palavras. Então, substituir receive pelo get. Substituir o, por exemplo, catch por get. Substituir o understand por get. E assim você vai fazendo esse ciclo de substituição. Então, você pensa no seu dia a dia, traz esses exemplos para o seu dia a dia e substitui os verbos pelo get. Tudo bem? Outra coisa que você também vai fazer, você sempre vai repetir esse mesmo ciclo de fazer anotações, pensar, criar frases com músicas, séries e filmes. Então, sempre quando você vê alguma coisa em série, em filme, em música, você viu que o get tá ali, pega aquela frase toda e escreve para você poder analisar, entender o que ela tá, né? Qual que é o uso ali, e aí a partir daquele uso, que vai acabar sendo um desses que a gente acabou de ver aqui, né, de todos esses aqui, aí você cria os seus exemplos, tá bom? Essa é a melhor forma de você aplicar, de você aprender, a partir de uma referência, criar novas, tá? Inclusive, se você quiser fazer esse exercício pegando os exemplos que a gente tem aqui ao longo dessa aula, não tem problema, mas ó, só para trazer um exemplo aqui para vocês de como que eu fiz essa atividade aqui, ó. Esses 3 exemplos são a melhor coisa. Porque olha aqui, I get nervous, I got shy and I got worried. 3 sensações e sentimentos diferentes. Nervosismo, timidez e preocupação. Gente, eu fiz essa frase. Depois eu pensei numa variação dessa frase. Pensei nessa segunda, só mudei o sujeito. Porque imagina, eu vou fazer uma palestra, mas eu tô na minha sala de aula e a professora me chama. Nossa, eu fico nervosa toda vez que ela me chama. Aí aqui, ó. Eu fiquei tímida durante a minha fala, a minha apresentação do seminário lá na escola. Gente, é a mesma coisa. Aí aqui eu saí um pouco, pensei em outra coisa. Mas estão relacionadas. Então, eu fiz esse exercício exatamente aqui. Então, você pensa em um exemplo e daí você pode pensar, tipo, em consequências, em continuações para aquela mesma história para facilitar, tá bom? Ok. Maravilha, guys! Então, é isso, já fiz essas observações aqui, já falei para vocês o que vocês devem fazer, e aí os outros gets, coloquei entre aspas aí, porque é zoeira, tá? A gente não se fala gets assim no plural, tá? É só uma forma brasileirada de falar. A gente vai falar sobre os phrasal verbs mais conhecidos, mais utilizados de get, na parte número 2. Vocês gostaram? Aprenderam novos usos de get? Vão usar esse material aqui para aprofundar ainda mais no uso de get? Contem pra mim, quero saber. É isso. Take care, guys. Bye, bye.